Bom dia, meus queridos. Eu desejo que Deus esteja a abençoar o coração de vocês de uma maneira profunda e intensa. Esse tempo de isolamento por causa da quarentena, mesmo aqui em Curitiba, onde foi decretado o estado laranja, em que novamente foram impedidos os cultos presenciais e outros eventos. Que esse tempo seja um tempo de reflexão, um tempo de aprofundar-se na presença do Senhor, de viver intensamente em família. Que Deus esteja abençoando o seu coração nesse tempo. Dando continuidade aos nossos cultos online, estou agora a gravar novamente a mensagem que estaria sendo pregada nesse domingo. Eu gostaria de falar sobre uma coisa que constantemente precisa ser lembrada no meio cristão, que vem a ser a volta de Jesus Cristo. Precisamos ser cristãos conscientes de que nosso lugar não é neste mundo e nós aguardamos a volta do nosso amado Senhor, e isso pode acontecer nos nossos dias. Vamos orar em primeiro lugar. Deus abençoe ao Pai, essa pessoa que está me ouvindo, essa família, esse irmão na fé, que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, com que não seja tão apegado a esse mundo, de maneira, Senhor, que esteja mais interessado em viver aqui do que viver em Tua presença. Ó Deus amado, quantas vezes nós nos distraímos com os brinquedos dessa vida e nos esquecemos de que nós não somos deste lugar, mas a nossa verdadeira casa já está nos aguardando na Tua presença. Eu peço que abençoe, ó Pai, que cada vez mais a consciência da sua vinda esteja guardando o coração e a mente de cada um daqueles que me ouvem. E assim aquele que não está preparado ainda para se encontrar contigo, que o faça sem demora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. A segunda vinda de Jesus Cristo é um assunto que às vezes fica relevado ao esquecimento, dado a velocidade com que as coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas um dia chegará em que todas as preocupações, todos os eventos deste mundo serão colocados para trás. Estarão em segundo plano, se não em último plano, porque afinal de contas, quando Ele vier, todos os nossos problemas serão passados. Então, a Igreja de Cristo, em momentos de privação e dificuldade, sempre esteve consciente disso. O problema é quando a vida se torna fácil e até extremamente aprazível, então nós começamos a colocar de lado a ideia de deixarmos este mundo para nos encontrarmos com Jesus e chegamos até mesmo a esquecer por completo disso, com resultados danosos e tristes para a expressão da fé cristã. Eu gostaria de ler com vocês o texto de que escreveu o discípulo amado João a respeito desse tempo, já ele um homem velho, já bem de idade, o último dos apóstolos que esteve sobre a face da terra, ele que não experimentou o martírio, mas ele foi deportado na ilha de Patmos e lá ficou o resto da sua vida. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 28, até o capítulo 3, verso 3, são apenas 6 versículos, está assim. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Amado, a segunda vinda de Cristo é uma realidade. Se você olhar um pouquinho para o cenário mundial,
Você pode ver com que velocidade nós temos experimentado transformações, como as coisas têm sido totalmente diferentes de uma geração atrás. Eu sou da época em que um rádio com 6 transistores era um objeto de tecnologia. Hoje, nós carregamos no bolso máquinas que têm bilhões e bilhões de transistores, coisa que era objeto de ficção científica na adolescência de muitos. E hoje são realidade. Máquinas que sabem onde você está, o que você faz, que ouvem o que você fala e que te fazem saber para onde ir. Máquinas que fazem você conversar com pessoas em qualquer parte do mundo. Máquinas que fazem cálculos inimagináveis e até avaliam a sua saúde sem mesmo você perceber. Nós vivemos nessa época em que fica fácil entender quando a Bíblia fala que aqueles que não terão a marca da besta não poderão comprar nem vender. Porque o dinheiro cada vez se torna mais e mais um objeto eletrônico, virtual, que não existe mais quase o papel moeda, quase não se usa mais como antigamente. Algumas transações comerciais, mas cada vez menos se usa o papel moeda, o papel de metal, ou moeda de metal, apenas a eletrônica. Isso mostra como o domínio do anticristo está às portas, porque ele vai usar todo esse material para manifestar o seu poder. Jesus vem antes disso, e ele vem buscar a sua igreja em glória. E aqueles que estão preparados para a sua vinda poderão olhar face a face e vê-lo como ele realmente é. E ter a alegria de encontrar o amado de suas almas, enquanto outros se torcerão de pavor e medo na presença dele. Todos nós já encontramos pessoas importantes, mas ninguém se compara a essa presença importante, na qual todo ser humano se coloca atônito em adoração e admiração pela sua grandeza, sua beleza, sua onipotência. Não há como um ser humano permanecer indiferente à presença de Deus, principalmente quando ele se manifesta em todo o seu esplendor e glória. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre estarmos preparados para a sua vinda. De duas formas isso vai acontecer em sua vida. Ou Jesus vem nas nuvens, como ele prometeu, ou você vai encontrá-lo pelo fim da sua vida. De uma forma ou de outra, isso vai acontecer. E nós, para estarmos preparados para a sua vinda, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a permanecermos nele. O texto que nós lemos diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança. Permanecer, amados, não é apenas manter uma convicção mental, não é um posicionamento intelectual. Eu acredito que a doutrina evangélica, a doutrina católica, a doutrina bíblica é a certa. Não, não é nada disso. Permanecer nele, na pessoa dele, não somente nas coisas que ele ensina, mas principalmente num relacionamento pessoal com Jesus. Eu já falei uma vez e falo de novo, ouvi uma vez de um professor de faculdade dizendo assim: a religião é interessante, mas a gente ora e não obtém resposta alguma. Isso é manifestação de uma pessoa que compreende doutrinas religiosas, mas não compreende o relacionamento com Deus. Amado, Deus responde, Deus fala, Deus interage, Deus toca, Deus transforma. Permanecer em Cristo significa ter uma interação contínua com Ele. Interação. Não somente a sua ação, as quatro paredes que não te ouvem, não te dão resposta nenhuma, mas uma interação significa uma via de ida e uma via de volta. Assim como quando uma pessoa é casada,
não somente um dos cônjuges se manifesta, mas os dois interagem mutuamente na vida um do outro e decidem o seu destino juntos. Significa falar e ouvir. Falar a Deus é muito fácil, mas ouvir a Deus é uma coisa que requer que quietemos o nosso coração. E sim, Deus fala não somente através da Bíblia. A Bíblia é o fundamento pelo qual nós não nos confundimos, porque é a revelação imutável de Deus. Mas existe uma revelação dinâmica de Deus que acontece no dia a dia, naquela pessoa que busca a presença de Deus, se aquieta na presença dele, é capaz sim de ouvir a sua voz, a falar-lhe ao coração, a ensinar-lhe. Uma vez eu falei no meio de um grupo de homens, Deus me falou isso, e alguém se levantou e disse assim, mas como? Isso é confuso, eu nunca ouvi falar que alguém ouviu Deus. Pois se ouve sim. Se ouve e claramente quando você tem um relacionamento pessoal com Ele. Isso significa vida devocional constante, porque é ali que nós vamos desenvolver profundidade e também a forma de reconhecer quando é Deus que está falando. Pelo tempo que eu convivo com os meus filhos e com a minha esposa, quando atendo o telefone, não precisam que eles digam o seu nome, imediatamente eu reconheço a voz deles, porque há mais de anos e anos, mais de 30 anos eu convivo com a minha esposa e pelo menos 30 anos com a minha filha mais velha e alguns e poucos anos a menos com os meus filhos mais novos. Eu os conheço de dia a dia, então quando eles falam eu sei que são eles, quando eu os vejo de longe, pelo jeito de andar, sei que são eles, porque eu os conheço. Assim também é a caminhada de um homem com Deus. Há uma contínua percepção interior da presença de Deus na vida do crente. É interessante isso, porque há uma epistemologia, ou seja, uma aquisição de conhecimento que não corresponde à aquisição de conhecimento normal que se pratica no dia a dia. Não é uma coisa que você deduz, não é uma coisa que você imagina, é algo que vem do Espírito de Deus diretamente para o nosso espírito, a percepção da presença de Deus. Todo mundo já teve uma experiência em que sabia alguma coisa, mas não sabia por que sabia aquilo. A sensação de que alguém querido está em apuro, ou até mesmo a experiência macabra de perceber que alguém próximo morreu, para logo depois receber a notícia do falecimento, antes mesmo de saber, você já tinha percebido no Espírito. Essa percepção é o que nós conhecemos como revelação. E o Espírito Santo revela a nós que nós somos filhos de Deus, revela a nossa comunhão íntima com Deus. A pessoa que não tem um novo nascimento, que não entregou sua vida a Jesus, não sabe o que é isso, mas pode experimentar. Esse testemunho interior nos faz perceber quando nos afastamos dele. Esse testemunho interior nos faz perceber o que Deus quer de nós a cada momento. Quando a gente vai fazer uma coisa errada também, já sabemos que isso está desagradando o Espírito de Deus. É automático. Esse Espírito, esse testemunho interior é a voz do Espírito de Deus em nossos corações. Permanecer não se limita a atos isolados. Eu vou na igreja no domingo, ou eu vou a tal lugar no domingo, eu leio a Bíblia. Não, é o comprometimento de uma vida inteira na busca pela intimidade com Deus. Assim como quando um homem casa com uma mulher, não se espera que ele venha visitá-la uma vez por semana. Quando eles casam, passam a viver juntos. Eles conhecem um ao outro. Quando estão bonitinhos e arrumados, ou quando acabaram de acordar estão descabelados, quando vieram do trabalho estão suados, tudo isso eles se conhecem. Por quê? Porque a vida deles passou a ser uma vida em comum. É necessário praticar a obediência, a justiça pela obediência à vontade de Deus. Essa é a segunda coisa para estar preparado para a vinda de Jesus Cristo.
Não há relacionamento sem custo, não há relacionamento sem submissão, sem um serviço. Assim como o marido serve a esposa serve ao marido, assim o homem deve servir ao seu Deus. Nesse caso, como Deus tem autoridade final, praticar a justiça é praticar a obediência restrita ao seu comando. Agora, como você vai saber o que Deus quer de você? Se você não desenvolve um relacionamento com Ele. Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus distante, Deus não é um chefe de empresa a pedir relatórios de você. Deus é Pai. Por isso, João ele se explode de repente em admiração e alegria ao falar: vede que grande amor Deus tem por nós a ponto de chamar-nos seus filhos. E de fato somos. Mas como o filho se assemelha ao pai, eu tenho um filho menino que é muito parecido comigo, assim também nós como filhos temos que nos assemelhar ao pai. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a ele quando ele vier. Todas as mazelas que tem no nosso coração, todos os erros de caráter contra os quais lutamos, todo o envelhecimento do corpo, como vocês podem ver, já fui um jovem bem atraente, hoje eu sou já um senhor de boa idade, com bastante ruga no rosto, e eu percebo o decaimento da saúde do meu corpo. Isso não mais existirá. Esse saco de ossos vai se transformar num corpo glorificado. A minha alma cheia de perebas, digamos assim, de traumas e conflitos, vai estar em paz. E o meu espírito tomará o controle na presença de Deus no dia da sua vinda. Essa é a gloriosa experiência que nós vamos ter. Todas as mazelas da velha natureza serão deixadas para trás. Todos os problemas da velha natureza serão deixados para trás. É necessário purificar a si mesmo. João diz que todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. O que é purificar a si mesmo? Bom, gente, eu na lida do dia a dia constantemente me sujo, isso é uma experiência que todos nós temos, não é? Nós vamos limpar o quintal fica limpo e a gente fica sujo. A gente tem que tomar um banho. Nós vamos comer, já espirra molho na comida, no rosto, os dentes ficam sujos, lá vamos nós para a limpeza de novo. E assim constantemente a vida exige um constante limpar-se. Da mesma forma como nós vivemos num mundo comprometido com o pecado, nós precisamos fazer uma limpeza do nosso coração constante. E é isso que significa purificar a si mesmo, constante arrependimento das nossas escolhas erradas e uma constante confissão de pecados, para que o sangue de Jesus Cristo possa nos liberar da culpa e da condenação. Concluindo, a vinda do Senhor se aproxima. Pessoalmente, eu acho que a geração que vem depois de mim não termina antes que ele venha. Talvez eu e a geração que nasceu comigo vá para o túmulo, mas eu não garanto e eu tenho boa certeza de que a próxima geração talvez não venha conhecer o perecimento físico. O cenário está cada vez mais parecido com o que é descrito no livro do Apocalipse. Aquele cuja vida está escondida em Cristo não se envergonhará, nem ficará temoso ou confuso neste dia, seja o dia da sua vinda em público, seja no dia em que nós teremos que deixar este mundo. Eu queria terminar lendo sobre a história, o final da vida de um escritor e filósofo francês, Voltaire, que viveu em 1694 até 1778. Ele era um deísta e ele acreditava na existência de um ser supremo vindo do raciocínio e não da revelação. Ele opunha-se totalmente às crenças cristãs e dizia que os evangelhos eram uma invenção e que Jesus não existia. Voltaire troçou de Deus, dizendo que ele é um comediante que atua para uma audiência tão cheia de medo que não consegue rir.
Para ele, a religião era um fenômeno social. No que lhe dizia respeito, o cristianismo era um fenômeno prestes a desaparecer. Suas palavras: 100 anos a partir de agora e não haverá uma Bíblia na Terra, além de alguma que um curioso por antiguidades possa procurar. Voltaire faleceu há 228 anos, em 1778. Quando Voltaire se percebeu que perderia a vida, encheu-se de remorsos. Pediu imediatamente a um padre e desejou se reconciliar-se com a Igreja Católica. Mas os seus seguidores agnósticos apressaram-se a ir ao seu quarto para tentar evitar que isso acontecesse. Voltaire quis chamar de novo um padre, mas os seus colegas agnósticos juraram que venceriam. D'Alembert, Marmontel e Diderot, 3 dos seus seguidores, montaram guarda ao doente e ficaram surdos ao seu pedido e só permitiram que 2 padres se aproximassem do doente quando nada mais podia ser feito. Com a sua miséria aumentada pela sua presença, Voltaire amaldiçoou os seus seguidores e exclamou em alta voz: "Vão embora! Foram vocês que me conduziram a essa condição. Que glória desgraçada é esta que produzistes para mim?" Voltaire se sentia tão torturado pela agonia que rangia os dentes numa raiva impotente contra Deus e os homens. Houve alturas em que bradava: "Ó Cristo, ó Senhor Jesus!" E mais tarde: "Devo morrer, abandonado por Deus e pelos homens." À medida que o fim se aproximava, seu estado se tornou tão horroroso que os seus seguidores tinham medo de se aproximar da sua cama, mas guardavam a porta para que outros não pudessem ver quão terrível era a morte de um inimigo de Deus. Até a sua enfermeira não aguentou a horrorosa cena. Os vizinhos ficavam apavorados com os berros, gritos e urros que aconteciam naquela casa. E foi este o fim da vida de um homem de elevado intelecto, de excelente educação, de grande riqueza e muita honraria terrena, mas sem Deus. A vinda de Cristo vem para nós de uma forma ou de outra. O meu desejo é que quando Ele vier, você abra um sorriso largo de orelha a orelha, dizendo: "Seja bem-vindo, amado de minha alma. Eu te esperei toda a minha vida. Estou feliz de poder te encontrar." Esteja preparado, meu querido, porque Ele vem. Essa é a esperança de todo cristão. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.